computação em nuvem oferece uma mudança na forma como os negócios consomem recursos de TI. Você pode pagar pelo uso, ao invés de investir em hardware e licenciamento, que muitas vezes pode ser pesado para o seu projeto. Você pode acelerar a inovação agora com pequenas barreiras de entrada e reduzir os custos de insucessos. Pode ter projetos menores, pedaços de um roadmap que você quer começar a testar e utilizar alguns workloads específicos de aplicações específicas, muitas vezes, antes de fazer um projeto muito grande. Você pode parar de gerenciar seus data centers e tentar adivinhar a capacidade deles, né? Que muitas vezes pode não acertar e você pode ter comprado projetos muito maiores ou até mesmo muito menores de hardware, que vai fazer com que isso esteja desalinhado com as necessidades do projeto, do negócio, né? E com isso você passa a focar no negócio. Você pode escalar para cima ou para baixo, dependendo das demandas reais do seu negócio, e aí adaptando-se a incertezas, né? A computação em nuvem permite que você tenha esse tipo de abordagem, de crescer ou diminuir, conforme a sua necessidade. E quem é a AWS? Quem é a Amazon Web Services? A AWS é uma plataforma que ajuda os clientes a construírem e rodarem aplicações sofisticadas, seguras e escaláveis com todos os benefícios que eu acabei de comentar da computação em nuvem, né? E o que é especial da AWS para o mundo SAP? Essa aliança da SAP e da AWS ela já vem de mais de 13 anos, né, de colaboração e co-inovação da AWS com a SAP, onde a própria SAP tem sido cliente da AWS de consumir esses recursos em nuvem da AWS desde 2008. E mais de 220 clientes da SAP na América Latina e mais de 5.000 clientes da SAP no mundo se beneficiam dessa aliança tão bem sucedida. E mais de 5.000 clientes, como eu comentei, confiam na AWS no segmento de saúde, energia, varejo, mídia, agricultura, alimentos e tecnologia, onde a própria SAP se enquadra. Então a gente tem uma gama muito grande de projetos bem-sucedidos, onde clientes já capturam os benefícios da computação em nuvem com a AWS para os seus workloads SAP. Meu nome é Lino Maggi, eu trabalho na AWS junto com o meu time e o nosso propósito é ajudar vocês a desenvolverem as capacidades necessárias para tomar a melhor decisão nessa jornada para levar os workloads SAP para a nuvem. Então vou contar algumas coisas para vocês de como esses mais de 5.000 clientes SAP preferem a AWS. A AWS foi reconhecida pelo Gartner pelo 11º ano consecutivo como líder em infraestrutura em nuvem e plataforma de serviços em nuvem. Então aqui no QR Code vocês podem ver essas análises em cima do quadrante mágico. E por que os clientes SAP escolhem a AWS? Né? Pela experiência inigualável e liderança no setor, então a maior parte dos projetos de SAP na nuvem são projetos AWS. Vocês puderam perceber também pela aliança da AWS com a SAP, essa história de confiança e sucesso entre as duas empresas e seus clientes, né? A gente preza pela escolha do cliente, pela flexibilidade, então a gente não força um caminho, a gente provê para o cliente as melhores alternativas, dado o seu momento, dado a sua capacidade, como ele pode absorver esse projeto na linha do tempo da forma mais flexível possível, alinhada com as necessidades do cliente, né? A economia de custos comprovada, que eu vou contar um pouquinho mais adiante para vocês, né, por toda essa capacidade de escala da AWS, né, com todo esse poder de processamento que ela tem global, e a forma moderna que ela implementou de resolver esse tema de infraestrutura na nuvem, certo? E prover o serviço na nuvem. É a infraestrutura mais confiável e extensiva na nuvem
por esse volume de clientes e projetos demonstra isso, né? É a mais segura e conforme e é líder na indústria, né? Quando a gente fala em segurança. E vou mostrar para vocês também adiante alguns workloads muito especiais que a gente roda na AWS. E a integração de mais de 200 serviços, além dos próprios serviços core, né? Você tem uma centena de outros serviços para rodar, além do serviço de infraestrutura que vão sustentar o seu ambiente SAP na nuvem AWS. Tem uma série de outros serviços para te ajudar a inovar, a modernizar, a crescer via um data lake, a conseguir trazer a IoT para dentro do contexto, a analisar e ter insights em cima dos dados SAP. Então, são esses os principais fatores, tá? E como é que foi essa jornada da AWS com a SAP, né? De 13 anos, né? Ela começou lá em 2008, quando a SAP começa a utilizar a AWS como cliente, né? A AWS e a SAP certificam a estrutura, aí começam a aparecer as máquinas de HANA em produção na AWS. Lá em 2016 a gente já começa a falar em infraestrutura construída, né? E arquiteturas de referência próprias para sustentar essa arquitetura do HANA com SAP, né? Em 2017 aparece um grande diferencial da AWS, que são a equipe de serviços profissionais, que a gente chama de ProServe, né, para entregar os projetos SAP de migração para a nuvem pela própria AWS. Né. Além do que, em 2020, a automação e implantação baseada em Wizards. Em 2021, a instalação de software SAP automatizado e a configuração de HA. Então, vocês veem a história longa que a gente tem junto com o SAP. Eu deixei de mencionar também aqui em 2013 que a própria NS2, né, que é uma divisão da SAP focada em cuidar dos workloads do governo americano, começou a rodar também na AWS GovCloud, que é uma divisão que a gente tem para esse tipo de workload. Então, dada a importância da segurança e das propriedades desse tipo de workload, SAP. Tá? E a SAP escolheu a AWS para rodar os seus próprios workloads, né? E aqui vocês podem ver uma série de serviços da SAP que rodam a AWS, né? A gente está falando do Qualtrics, né? A gente está falando do NS2, a gente está falando do S4, o Commerce Cloud, a gente está falando do REC também, que rodava em AWS, continua rodando em alguns casos, né? O SAC rodando em AWS, o Analytics Cloud, Concur rodando AWS, e eu vou mostrar alguns outros serviços específicos do BTP mais adiante também, mas vocês veem que é a plataforma de escolha da própria SAP para rodar seus workloads com essa parceria junto com a AWS. Né? E a AWS traz a flexibilidade para que o cliente possa fazer as próprias escolhas, como eu comentei, como um dos grandes fatores de decisão dos clientes que optam por trabalhar seus workloads SAP com a AWS, né? Porque a gente não força uma escolha por um caminho específico, vai depender muito do que o cliente pode consumir, né? Qual é o momento, qual é o roadmap, o que é mais importante para o negócio como um todo, né? Também para a TI. Então, assim, a gente pode ter um caminho de ECC para ECC como lift and shift, né? Só para já começar a ter os benefícios de mover isso para a nuvem, a modernização de algumas aplicações, sei lá, tem algum ABAP muito específico, né? Uma calculadora específica que eu criei em ABAP de preço e eu quero mover isso para a nuvem para fazer um decouple disso da minha aplicação do RP e começar a modernizar numa trilha mais DevOps, uma trilha mais moderna de desenvolvimento de software. O cliente pode escolher ir por esse caminho também, a gente pode suportá-lo nessa jornada. A gente também está falando de levar para o Switch on HANA, né? Principalmente levar para S4 de uma forma nativa, né? Onde a AWS entrega as capacidades de infraestrutura em nuvem e o cliente administra o seu ambiente, ou onde a SAP administra esse ambiente para o cliente no modelo do RISE, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho adiante também. E também levar um ambiente S4 on-premise para a nuvem
né, de forma nativa ou no Rise. Então tem uma série de caminhos e a gente suporta os clientes em todos esses caminhos para que ele possa tomar a melhor decisão alinhada com as suas necessidades. E alguns exemplos de projetos, né, que decidiram ir por caminhos diferentes. A gente tem o exemplo da Kellogg's indo para um lift and shift que ajudou eles a aumentar a performance dos processos em 60%, né, a reduzir os custos. Tem a Bose, né, que inclusive eu estou usando meu Bose aqui, que usou o Switch on HANA com a AWS IoT para os processos de Smart Manufacturing deles. Né. A gente tem a Siemens, que transformou seu negócio de Smart Infrastructure ao mover o S4 para a AWS, né, num processo de migração. Assim como a Volks, né, que integra o S4 com a plataforma de produção digital deles, melhorando a produtividade em 30%, né, que aí foi para uma alternativa de inovação, modernização e transformação. Então vocês percebem que aquelas setinhas que a gente pôde ver no slide anterior, elas têm os seus exemplos e seus casos de sucesso e a gente suporta vocês no caminho que vocês decidirem como mais apropriado para o momento de vocês, tá? Agora a gente vai ver um pouco sobre a redução dos custos comprovada com a AWS, como eu mencionei anteriormente, tá? Então, o benchmarking de clientes SAP ERP gira entre 20% e 50% de redução total no custo por usuário, né? A gente vê também uma arquitetura e opções de contratação flexíveis que vão ajudar vocês a começar o projeto, automação líder na indústria para reduzir os custos de mão de obra, ou seja, os projetos de migração são muito encurtados, né, devido às habilidades que a AWS tem para subir esses ambientes, para manter esses ambientes, né, e o ferramental que ela provê para os clientes para poder fazer os projetos, né, para os clientes e para os parceiros, como por exemplo o Launch Wizard, que ajuda muito na automatização das etapas que têm que ser seguidas na instalação de um ambiente SAP. Então, isso pode ajudar muito vocês também na redução de custos. Né? Além do que, os programas de incentivos de migração, como o MAP, que eu vou comentar um pouco mais adiante, e ajuda vocês na largada, tanto vocês quanto os parceiros, a terem incentivos, né, para poder desenrolar um projeto e que ele aconteça da forma mais rápida possível e vocês possam capturar os benefícios da forma mais rápida possível, da forma mais rápida possível também, né? E, e esses são os componentes de preço, né, para uma infraestrutura SAP ou a gestão de um ambiente SAP, onde a gente fala da infraestrutura, a gente fala da parte predial, da energia, de resfriamento dessa infraestrutura, a virtualização, né, que você tem que ter os custos de um hypervisor, de uma rede também para cobrir todos esses workloads, né, nas suas diferentes localidades, nas suas diferentes estruturas, servidores, storage, né, quando a gente fala em processamento, além do que você tem os custos das licenças, né, do sistema operacional, do banco, do licenciamento SAP, e aí vem a mão de obra para fazer essas coisas rodarem, né, funcionarem e serem mantidas. Que a gente está falando dos operadores de data center, a gente está falando dos operadores de infra, sistema operacional, o Basis, né, para fazer o projeto e o time de suporte funcional, e os consultores dos componentes SAP, né, mais tradicionais aí. Mas quando a gente olha esses componentes, como é que a AWS resolve essa situação, né? A AWS ela vai resolver para vocês dentro da oferta de serviços, desde a infra, a virtualização, o processamento, as licenças de sistema operacional, dependendo da escolha que vocês tiverem, né? Ainda com o seu parceiro com SAP, você ainda tem as licenças de banco de dados e as licenças SAP que você tem que adquirir nesse caso, né? E a mão de obra de data center fica por conta da AWS. Então, assim, você tem uma série de componentes que já entram nessa estrutura de custo da nuvem e que
poxa, vai ganhar todos os benefícios que vêm junto com essa estrutura, né? A economia de escala, essa agilidade, a flexibilidade, que faz com que a AWS consiga oferecer isso para vocês num TCO muito melhor do que do on-premise normalmente, tá? Como a gente mostrou no slide anterior, como eu mostrei no slide anterior, né? Então, e onde tem uma equação ainda mais interessante também, dependendo da situação de vocês, é onde entra o RISE, né? Onde a própria SAP vai fazer uma cobertura do licenciamento de banco, do licenciamento de software SAP, além do que da infra e do Basis, né? Então, assim, você passa a ter uma oferta bem abrangente quando a gente fala de RISE, né? É óbvio que você ainda tem que ter aquele investimento dos consultores funcionais, né? Dependendo do contrato que você tiver com o seu parceiro aí, né? Mas vocês veem que a oportunidade de enxugar bastante os custos, né, em manter o seu ambiente SAP, ela é bem interessante, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura mais confiável, né, mais performática e mais extensa da nuvem, quando a gente fala em AWS. Eu acho importante pontuar aqui para vocês alguns temas interessantes quando a gente fala em custos, né, de downtime e segurança, até para vocês poderem ter uma ideia de como considerar isso na elaboração de um business case, que óbvio nós também podemos ajudar vocês na elaboração, mas já para vocês irem pincelando um pouco esse tema, tá? A gente está falando que o IDC, por exemplo, né, traz que o custo de downtime para as aplicações de um conjunto específico de empresas pode variar de 1,25 bilhões de dólares a 2,5 bilhões de dólares, tá? Para um set de empresas ali entre as 1.000 maiores da Fortune, tá? Então, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem para ajudar as empresas a resolver esse tema, né? Que o custo por hora, de acordo com o IDC também, que o custo por hora de uma aplicação que falha, ela é de 500K a 1 milhão de dólares. Tá? Então é um custo bem elevado, uma falha por hora de uma aplicação crítica, né? Uma aplicação de missão crítica nesse caso. O custo médio de um data breach, né, é 3,6 milhões de dólares, de acordo com o Ponemon Institute. O custo médio por transação perdida ou roubada, de acordo com o mesmo instituto, 141 dólares por transação. E o custo médio por hora de downtime, né, de indisponibilidade do ambiente, de acordo com o mesmo instituto, 474 mil dólares. Então, assim, quem não leva em consideração esses fatores e está correndo risco com seus ambientes, é legal começar a pensar e entender o impacto econômico que isso pode trazer para a organização de vocês. E se vocês precisarem esclarecer esses temas, por favor, a gente também está à disposição, né? Colocando para vocês um pouco a comparação de downtime da AWS com os outros principais cloud providers, né? A disponibilidade dos serviços da AWS ela é 6 vezes maior comparada ao segundo competidor mais próximo. Tá? Então isso ele vem numa publicação da Timeframe de janeiro de 2018 até 31 de março de 2022, tá? E ela é uma publicação onde a contribuição é dos próprios hyperscalers, aí nesse caso, né, os cloud providers. Tá? Então é uma fonte que os próprios cloud providers provêm essa informação para ela. Então, assim, é um downtime aí da AWS, a gente está falando de 2.340 horas, enquanto que o segundo está em torno de quase 13 mil horas aí. Então, é bastante diferença de indisponibilidade de ambientes nesse mercado. E com a AWS, a última atualização de infraestrutura que você vai fazer, né? A gente está falando de mais de 400 tipos de instância de EC2, que é o principal componente aí de um projeto SAP ou AWS, né? São mais de 150 apoiados pela SAP e mais 46 certificados para rodar HANA. Então você tem uma gama ali muito interessante de instâncias para poder escolher para o seu projeto. A gente suporta vocês nisso também, nossos parceiros também, né? São 3 vezes mais recursos entregues por ano do que provedores semelhantes.
11 vezes líder no Gartner, como eu comentei, 106 reduções de preços desde 2006. Então, eu e meu time, a gente também é responsável para levar opções de infraestruturas mais econômicas para vocês, nos projetos de vocês, e se beneficiar dessa redução de preços. Então, isso é um dos fatores que conecta muito com esse tema de por que a AWS é a principal escolha dos clientes SAP. Tá? E quando a gente olha para uma abordagem, quando a gente olha para uma abordagem mais de infraestrutura, né, a AWS oferece 2 vezes mais regiões, né, com múltiplas zonas de disponibilidade, tá? São 26 regiões, 84 AZs, nesse caso, para garantir mesmo essa disponibilidade dos ambientes de vocês e opções que vão garantir, né, que você pode ter a melhor escolha para residência dos seus dados, para algum certificado específico que você precisar, para algum país específico que você precisar operar, ou a menor distância entre a sua comunicação, para que você possa ter a menor latência possível. Então, a AWS traz uma série de opções nesse caso para vocês. E quando a gente fala de disaster recovery, e falando das opções de Disaster Recovery, né, de DR, de SAP com a AWS, a AWS é a única que entrega RPO zero, né, para o que a gente chama de Short Range DR, né, que é o Disaster Recovery dentro da mesma região, né, e entrega RTO de 12 horas, RPO de 30 minutos e RTO de até 4 horas para Long Range DR, né? Quando a gente fala em Disaster Recovery entre regiões. Então são opções bem interessantes para você que busca aí a maior disponibilidade possível e a menor latência possível também entre os seus DRs aí, certo? E falando um pouco de segurança, né, como a segurança é abrangente e, e a conformidade é líder também, a segurança e conformidade são líderes de indústria, né? Quando a gente fala em AWS, né? A AWS é líder em segurança na nuvem, é a única segura o suficiente, né, para as cargas ultra secretas. Eu vou comentar um caso aí na sequência. A redução de superfície de ataque com o AWS Nitro. Então, esse hypervisor, que é o AWS Nitro, ele mesmo já tem uma boa camada de proteção, inteligência artificial para conseguir gerenciar vários serviços de segurança, né? A primeira nuvem que a SAP confiou para executar o NS2. Então, o NS2, como eu comentei, é a principal divisão da SAP para o governo americano e para os workloads SAP, né, para o governo americano, e 25% mais recursos e serviços de segurança do que o fornecedor mais próximo, né, do que o hyperscaler mais próximo. Então, é um set de características muito relevante para você que busca máxima segurança dos seus workloads SAP na nuvem. Tá? E o caso que eu queria comentar para vocês é o caso da Marinha Americana, né, que tem o seu maior RP, né, maior carga de RP no AWS GovCloud, que é a nossa divisão que cuida desse tipo de workload de governo. Tá? Foram 6 comandos da Marinha Americana, 72 mil usuários, mais de 7 bi dólares de peças e produtos que transitam aí por esse RP, certo? Então, tem um depoimento também aqui do secretário naval, né, da Marinha dos Estados Unidos. Então, é um caso muito relevante. Imagina o poder e a segurança que tem que ter essa infraestrutura da AWS para poder ser escolhida pela Marinha Americana com toda a sua importância, né? Então, acho que é um caso bem legal para que vocês conheçam, né? E como eu comentei, a integração de mais de 200 serviços em nuvem para inovar, para modernizar e para transformar, né? Então, além dos próprios serviços core, como o EC2, como o EBS, né? Que a gente está falando aqui
das capacidades de memória, das capacidades de processamento, quando a gente fala de EC2, né, que tem as máquinas Intel, tem as máquinas AMD, hoje máquinas Intel homologadas para rodar os workloads SAP. O EBS, né, quando a gente fala em armazenamento, GP3 para ter snapshot, para conseguir gerenciar seus arquivos também nos ambientes SAP. E quando a gente fala de conexão, né, com o ambiente externo, seja para entrar ou seja para sair dado do SAP, o Webflow é uma mão na roda, onde vocês podem conectar direto com o OData, seja do S4 e agora com o ECC, né, para que vocês possam, inclusive, consumir extratores de BW do ECC por meio do OData e conseguir levar o dado para um ambiente EC3 e daí inovar, ter o seu data lake ali pronto, crescer via analytics, via machine learning, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Mas o Webflow é uma mão na roda para que vocês possam ter esse tipo de caso de uso. O CloudWatch, né, que tem monitoramento através do Applications Insights para o HANA, até para você entender o consumo dos seus recursos, o que estão acontecendo com os recursos SAP, ter os alertas e conseguir ter visibilidade dos recursos SAP no seu ambiente. O Launch Wizard, como eu comentei, que ele passa a ser aí um acelerador para os projetos, né, para o dia a dia, para que você possa subir os ambientes de uma forma muito mais rápida e até mesmo muito mais consistente, né, porque como ele usa melhores práticas embarcadas aí nesse Wizard, você garante que ele está seguindo uma série de melhores práticas que você, talvez fazendo na mão, poderia esquecer ou teria que seguir algum script, aplicar um processo específico. O Launch Wizard já te ajuda nesse contexto, né? O AWS Backend Agent, né, que serve para o HANA, principalmente para já ter o suporte de Intelligent Tiering do S3. Então, você vai fazer o backup do HANA, você já vai fazer direto para o S3 usando Backend Agent, né? Inclusive já começando a entender se aquele dado já está ultrapassado, não está sendo consumido no processo de backup, será que eu já não consigo esfriar ele, né, lá para ser ainda mais econômico nas camadas mais econômicas do S3. Então, o Backend te dá um benefício interessante nesse sentido. Um ponto muito bacana também é o AWS Well Architected Lenses for SAP, que é um conjunto de melhores práticas, né, que tanto a AWS quanto vocês, ou os nossos parceiros, podem fazer um diagnóstico em cima do seu ambiente à luz dessas melhores práticas e propor melhorias, né? Então é bem bacana, tem uma série de melhores práticas prioritárias para o momento que você está do projeto, para o pré-projeto, para a sustentação, para a sua capacitação. Então é muito legal para vocês entenderem o nível de maturidade e se tem algum ponto muito relevante, crítico, né? Não sei se vocês não têm um processo formado de gestão desse ambiente, de quando desligar, quando não desligar, os patches que têm que ser aplicados, as notas mais importantes para o processo todo. Então, o Well Architecture traz uma visão muito, muito bacana nesse sentido, tá? E, por fim, a certificação de SAP na SAP ou na AWS, que é uma certificação específica, né, para que você garanta que você tem consultores, recursos, parceiros certificados, né, para poder suprir as necessidades do seu projeto SAP com a AWS. Então, são temas bem interessantes que saíram aí nos últimos meses e a gente vem lançando novidades sempre e vai comunicar para vocês nos nossos fóruns, tá? Então é bem interessante esse tema aqui. E aí também, né, o ISG reconhece a AWS como líder para IaaS, né, de SAP HANA. Então também isso foi em 2021. Acho que é um tema muito importante também para que vocês saibam que ela é reconhecida, além de ser reconhecida como o melhor cloud provider, né, de infraestrutura em nuvem e plataforma em nuvem, também é reconhecida como a melhor para rodar infraestrutura do HANA. Tá? Acho um ponto bem relevante para vocês. E aí a gente vai para um tema, né, como a gente falou um pouquinho de Webflow ali atrás, como que a gente pode estender o RP e inovar rapidamente com a AWS. Né? Para que vocês saibam,
a AWS tem mais data lakes que qualquer outro provedor de nuvem, né? Então você imagina a quantidade de dados que o volume, a quantidade de datasets diferentes dessa gama de clientes que rodam data lakes com a AWS, né? E como que é a sacada do Airflow, como eu comentei anteriormente, né? Então você pode conectar tanto dados de ECC quanto S4 ou BW, né, com serviços de low code do Airflow, por exemplo, né? A gente tem outras opções também, onde o Glue pode entrar aqui no contexto, o Lambda pode entrar no contexto, mas o Airflow é o mais low code deles, né? A gente recentemente até liberou um blog a respeito desse tema, mas o Webflow ele é o mais simples de se utilizar, ele vai consumir os ODatas, né, que você pode ter no ECC de uma forma um pouco mais restrita. Aí no caso são os extratores do BW dentro do próprio ECC. Ou quando você está no ambiente S4, aí você tem um leque enorme de opções de OData por conta das CDS Views, né, que é a forma como o SAP disponibiliza as visões do HANA por meio da camada de aplicação. E o Webflow se beneficia dessas visões, né, com a conexão à data e permite que você traga esses dados para dentro do S3, tecnologicamente falando. Você acaba tendo um data lake dos dados SAP com as visões das CDS Views que a SAP disponibilizou, que você mesmo construiu, ou dos extratores do BW. Então você acaba tendo uma opção enorme de um dataset super rico, que é o do ECC, ou do S4, ou do BW. E aí você, a partir do momento que está no S3, aí você pode aplicar alguma função lambda para disparar um processo, colocar o dado de uma forma mais organizada para algo mais corporativo no Redshift, ou que é usado com mais frequência, usar o Amazon Recognition com um processo de machine learning, sei lá, por exemplo, dar entrada de nota fiscal, dependendo da leitura que foi feita, e já aplicar essa entrada dentro do ECC também. O Webflow faz ida e volta, né, dos dados para o ECC. Ou a gente pode entrar num contexto até de Amazon SageMaker para disponibilizar esses datasets aí para os seus data scientists, né, para fazer essas análises e tirar os melhores insights dos dados SAP e cruzar com, quando a gente fala em Redshift também, né, apoiar com o Redshift para poder trazer dados de ambientes não SAP e ter insights ainda mais ricos, né? Então, acho que tem um contexto muito, muito interessante aqui para trabalhar com os data lakes. E um ponto relevante também que eu tentei concentrar alguns exemplos, né, é que a AWS roda mais serviços BTP que qualquer outro cloud provider, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. O Fiori Copilot, né, o famoso Copilot, quando você estende ele, né, com Conversation AI, ou seja, você pode usar o Copilot só para você chamar uma transação ou abrir uma tela, um determinado processo, né? Ou você pode usar o Copilot como um sistema conversacional, né, onde você conversa com o Copilot para pedir para ele te trazer uma nota fiscal, para pedir para ele te trazer um pedido de compra, um centro de custo, um dado que você tem acesso, né? O Copilot ele vai lá na nuvem AWS, usa o serviço de AI conversacional, né, por meio do BTP, e está rodando só na AWS esse tipo de serviço. E vou dar outros exemplos para vocês, né? Então, só a AWS tem serviços BTP disponíveis no Brasil. Então, imagina que você está usando uma zona de disponibilidade, seja da AWS ou seja de um terceiro, né, no Brasil, e você quer manter os seus dados no Brasil, a AWS é a única que consegue prover isso para vocês quando a gente fala em BTP, tá certo? E todos os serviços de BTP nesse caso, tá? Para o Brasil. São 80 serviços da AWS contra 45 do segundo e 25 do terceiro. 80 serviços do BTP rodando na AWS versus os outros, tá? Então é quase o dobro do segundo que a AWS roda. E só na AWS a gente roda o ambiente ABAP Cloud, isso também é super importante para vocês, tá? No mundo inteiro, não só no Brasil como no mundo inteiro. Também as extensões, né? Serviço de extensão, como Conversation AI, Machine Learning Foundation,
Document Information Extraction, tá? Que isso até mesmo vários serviços do próprio S4 consomem essas APIs, tá? Outra coisa muito importante, que é o Master Data Integration e Data Quality Services, né? Então, a gente está falando de Master Data, ter bastante atenção na definição da sua arquitetura, se você optar por outros hyperscalers também, quando você está dizendo que, quando a arquitetura diz que esses serviços super importantes, que é a gestão dos dados de vocês, só rodam na AWS. Então, se você puder manter isso no mesmo hyperscaler, acho bem interessante, né? Além do próprio S4. O Form Services para Adobe também só roda na AWS. Isso é importante também vocês saberem, porque muitas das simplificações de formulários, estrutura de formulários do S4 são sugeridas que sejam adaptadas para o Form Service da Adobe, que roda só na AWS. Tá? O Process Automation, AI Core, Intelligent RPA, basicamente a maioria dos serviços para a criação de bots da SAP roda só na AWS também. O Analytics Cloud Embedded Edition, que é o do próprio S4, roda só na AWS. E o AppGyver também, que é o serviço de desenvolvimento low-code da SAP, roda só na AWS, globalmente falando, como todos os outros. Tá? Então, acho que são fatores relevantes para tomar de decisão de arquitetura quando você opta por consumir uma série de serviços BTP e analisar o que você está indo do outro lado também no Hyperscaler para S4, né? É importante entender como essas coisas vão se conectar no projeto e no dia a dia do projeto, em latência e tudo mais. Tá? E bom, a gente está chegando no fim dessa conversa, né? E eu queria que vocês conhecessem o nosso time, que é SAP para AWS na América Latina, e como nós podemos ajudar vocês, tá? Para que vocês possam tomar as melhores decisões, estejam capacitados para tomar as melhores decisões para essa movida de vocês dos workloads SAP para a nuvem. Tá? Então a gente tem um time de arquitetos e um time mais focado em comercial para a América Latina, né? Eu lidero o time de arquitetura, o Everett lidera o time comercial. A gente tem um time focado em capacitar os parceiros e garantir que os parceiros estejam bala para poder atender vocês nos projetos. A gente tem o Sagrete aqui que cuida da aliança com o SAP, a Flori, que é a nossa especialista aí de Business Development, junto com todo o time. Então a gente tem um time aí super pesado para ajudar vocês, com muito conhecimento, com muita vontade para fazer os melhores projetos junto com vocês, tá? A gente pode também comentar, eu posso comentar com vocês sobre o MAP, né, que é o Migration Acceleration Program, que ele traz grandes benefícios e incentivos da AWS, como um workshop gratuito, né, para ajudar vocês a desenharem o projeto e a terem a estimativa inicial do TCO, né, para ajudar vocês até na defesa do caso. Um investimento para compensar o uso dos workloads AWS para POC, migrações piloto. Então, o MAP, né, que é o Migration Acceleration Program, ajuda também nesse sentido, né, investindo e tendo a contrapartida para que vocês possam fazer esses testes, né, junto com o ambiente de vocês. O investimento em workloads SAP para compensar o custo de migração e operação, um ambiente intermediário para que vocês possam trabalhar e manter esse ambiente e ter o business case ainda parando em pé, tá certo? Então, o MAP ajuda bastante isso também, junto com vocês, e a gente está à disposição para explicar melhor como o programa funciona e como aplicar o mais rápido possível nos projetos de vocês, tá? E me coloco à disposição junto com o time, novamente, né, para que juntos a gente possa desenrolar workshops de discovery, para entender melhor as demandas de vocês e conectar uma oferta que realmente faça sentido à medida em que vocês possam consumir, à medida em que vocês tenham a prioridade junto com o negócio, né? Trabalhar com um parceiro competente, nesse caso aqui, a gente está falando da Mignal, então trabalhar junto com a Mignal para fazer os projetos com vocês, né?
trabalhar em workshops de inovação e Data Lab, com todo aquele cenário, né, de Data Lake que eu comentei, que é super interessante, com projetos ágeis e rápidos aí junto com vocês. Explorar o programa de aceleração, que é o MAP, né? Ver alguma POC ou algum projeto de migração piloto que nós possamos desenvolver em conjunto com vocês e trabalhar com professional services nesses workshops complementares, né, à medida em que fizer sentido, para que vocês, esses workshops gratuitos, para que vocês possam ter os benefícios e o entendimento de mover para a nuvem. Então aqui tem alguns links. Deixo aqui meus contatos à disposição de vocês também. E fico à disposição e vai ser um prazer atender e fazer os projetos junto com vocês e com a Mignal. Bom evento a todos e até logo. Olá, eu sou a Nathalie do time de marketing do Mignal e estou aqui para agradecer a sua participação na S4 Week até agora. O fato é que nós estamos passando nesse momento por uma grande transição tecnológica. As maiores corporações do mundo já estão se preparando para isso ou já migraram, então a gente quer trazer durante essa semana inteira as razões pelas quais essas grandes corporações já estão levando isso em consideração para que você também possa ter todos esses recursos para tomar as melhores decisões para o seu negócio. Nós estaremos aqui durante essa semana inteira a partir das 9h. Todos os detalhes do evento estão no nosso site na aba Conteúdos. Caso você precise falar conosco, é só acessar realmente o Fale Conosco no site ou através do e-mail marketing@mig-nacional.com. A gente agradece novamente a sua participação e a gente se vê amanhã, hein? Por favor, esperamos você.